lá. Então é isso, galera. Então, como as meninas falaram, esse é o tema da nossa palestra, né? Rails Upgrade, como atualizando uma aplicação gigante, utilizando a estratégia de Dual Boot. Primeiro eu quero me apresentar, né? Meu nome é Cleiviane, eu sou programadora, dev, né? Mas o título bonito que me deram é esse aí, né? Senior Software Engineer, na Ombu Labs, que é uma empresa de consultoria americana, né? O time trabalha 100% remoto, com devs em vários países, e como consultoria, a Ombu Labs desenvolve ou mantém, né? Software sob demanda para várias empresas, né? Tendo como linguagem principal o Ruby. Eu tenho mais de 8 anos de experiência com Rails, com desenvolvimento em geral é um pouco mais, mas nos últimos 8 anos aí eu tenho especializado em Rails. E desses anos, os últimos 3, eu tenho trabalhado em alguns projetos muito legais com a Ombu Labs. Quem quiser entrar em contato depois, com alguma dúvida, esse é o meu Twitter, @CleivianeCosta. É só me chamar lá que a gente troca uma ideia. Bom, um desses projetos legais que eu atuo lá na Ombu Labs é o FastRuby.io, né? E o slogan do produto é esse, né? Já está na hora de você atualizar a sua versão Rails. Né? Então, há mais aí de 10 anos, a empresa trabalha atualizando a versão do Rails em aplicações de vários segmentos e de vários tamanhos, né? A ideia é que o seu time, ele continue focando o tempo dele, né, em desenvolver features, enquanto uma equipe especialista, né, nossa equipe, trabalha para manter sua aplicação atualizada. Beleza. Upgrade para que te quero, né? Mas por que devemos manter nossas aplicações atualizadas? Se eu estou feliz usando ali o Rails 3.2, por que eu quero trazer essa aplicação para o Rails 5.2 ou 6.0, né? Que é a versão mais atualizada que temos hoje, né? Bom, primeiro motivo é para usufruir de novas funcionalidades, né? Quem está usando hoje o 3.2 está perdendo em usar recursos nativamente, como turbolinks, os parâmetros fortes, né? Que é o Strong Parameters, Active Job, Rails API, Action Cable, Webpack, os secrets criptografados e muitas outras funcionalidades que foram surgindo ao longo do tempo, né? E também o Rails, ele acompanha a evolução do Ruby. Então, você passa também a ter à sua disposição as novas funcionalidades do Ruby 2, por exemplo, né? E daqui uns dias, né, como um presente de Natal, né, vamos ter o Ruby 3.0. Então é isso, talvez aquele problema que você não consegue resolver na sua aplicação, o que é muito complicado, tem demandado muito tempo, exigindo muito tempo da equipe, ele já tinha sido resolvido pela comunidade na versão mais nova. Você só precisa atualizar o seu framework, né? Então, usufruir de novas funcionalidades é uma evolução natural que nós queremos fazer, né? O segundo é um grande motivo também, né, que são correções de falha de segurança, né? Nós queremos que a nossa aplicação ela seja o mais segura possível, né? E se você decidiu construir ela usando o Rails, né, que vira e mexe, está sempre liberando uma atualização de segurança. Então, é a mesma lógica. Do mesmo jeito que você não vai deixar bugs no seu sistema ameaçando a segurança, você também não pode deixar bugs no seu framework colocando sua aplicação em risco, né? Por exemplo, se você está usando o Rails 4.2, provavelmente você está exposto a essa vulnerabilidade aqui, que foi detectada há um tempo atrás, um denial of service no Action View. Você não pode deixar a sua aplicação suscetível a isso, né? Misericórdia. Então, corre para atualizar. Outro grande ponto é a melhoria de performance, né? Hoje a gente sabe que os usuários querem cada dia mais fazer as coisas de forma mais rápida. Em paralelo, as nossas aplicações estão ficando cada dia maiores, então a velocidade ela está sempre em demanda, né? E quase toda nova versão do Rails e do Ruby, né, vem com melhoria de performance. Então, para usufruir dessas melhorias, você só precisa manter sua aplicação atualizada, né? A gente tem, por exemplo, o Ruby 3.0, ele promete ser 3 vezes mais rápido. Então, tá todo mundo super, super animado com isso. E por último, mas não menos importante, algo que eu gosto bastante é que toda versão, né, toda nova versão, ela causa uma evolução no ecossistema de desenvolvimento.
né? Porque os mantenedores das gens, das bibliotecas, eles também correm atrás para se atualizar e também incrementam funcionalidades e fazem correções, melhorias de segurança, melhorias de performance, e você também pode usufruir disso, né? Então, existe todo um movimento na comunidade, né? Todo o ecossistema de desenvolvimento, ele evolui junto, sempre que tem uma nova versão. Então, esses são os 4 pontos chaves, né, que a gente considera como os motivos pelos quais a gente deve sempre manter a nossa aplicação o mais atualizada possível. Porém, existem muitos desafios em uma atualização de versão do Rails. Porque, na expectativa, seria muito fácil eu simplesmente ir no meu terminal e rodar bando update Rails e tudo funcionar bem. Mas a verdade é que uma aplicação comercial, uma aplicação que está em produção, dificilmente isso vai ser possível, né? Porque, na realidade, a gente tem que olhar o tamanho da aplicação, então, quanto maior essa aplicação, mais coisas eu tenho que considerar, mais tempo vai demorar um upgrade. A estrutura do código, dependendo de quão bem estruturado o seu código estiver, ou mal estruturado, você pode ter problemas, né, encontrar problemas durante o upgrade. Cobertura de testes também, isso é muito importante, inclusive lá no FastRuby, a gente só aceita aplicações que têm pelo menos 80% de cobertura de testes, porque a gente considera que isso é o mínimo para garantir, né, um mínimo de segurança para garantir que a aplicação ela não vai ter um problema depois que a gente colocar em produção, para garantir que está tudo certo. Então, o mínimo de 80% de cobertura de teste é o que a gente espera. E, claro, as dependências, né? A gente vai ver daqui a pouco como que faz para atualizar as dependências, mas quanto mais dependências você tiver no seu sistema, né, quanto mais gens o seu sistema depende, mais você vai ter que se preocupar com elas quando você estiver planejando ou fazendo um upgrade. Então é isso. Chegou aqui, então, o desafio que a gente tinha lá na empresa, né? A Power é a nossa empresa, né, cliente da Ombu Labs, e Nitro é a aplicação deles. O Nitro, ele faz tudo dentro da Power. Desde o primeiro processo até o último, tudo passa pelo Nitro. Então, é uma aplicação muito grande. E o desafio era fazer um update do Rails 5.1 para o 5.2, e apesar de parecer assim muito próximo, né, 5.1 para 5.2, a gente vai ver que tiveram mudanças significativas, né, que a gente teve que ficar de olho. É uma aplicação monolítica, baseada em componentes, o que significa que a arquitetura do Nitro é um pouquinho diferente, porque eu tenho vários componentes, e cada componente é uma aplicação Rails, que está dentro de uma outra aplicação maior, aplicação Umbrella ou guarda-chuva. Então, a gente não tinha só que fazer o upgrade de uma aplicação, a gente tinha que fazer de mais de 130 componentes que tem no Nitro atualmente, né? Então, cada componente é uma mini aplicação, algumas não tão pequenas assim, né? Rails dentro de uma aplicação maior. Então, essa é a arquitetura do Nitro. O software está em produção desde 2007, né? Então, são mais de 10 anos. Então, dá para ter uma ideia de quantas pessoas já passaram nesse projeto, quanto o código já mudou, o tamanho que ele é. Mais de 1.200 modelos, né? Active Record Models. E mais de 401 itens de menu. Isso da última vez que eu fiquei sabendo. Provavelmente hoje tem muito mais. Mais de 500 mil de linhas de código. E hoje, atuando, né, trabalhando ativamente no desenvolvimento, né, no código, nós temos mais de 50 desenvolvedores, né? Então, esse aí é um pouquinho do contexto do software que a gente teve que fazer esse upgrade. E teve também alguns poréns, né? O primeiro é que features continuariam sendo entregues, então a gente não podia simplesmente parar o time de desenvolvimento, olha, ninguém mais coloca nada no sistema porque a gente vai atualizar. Não tinha como a gente fazer isso. Dependências continuariam sendo adicionadas, então, da mesma forma, nada impedia que os desenvolvedores continuassem colocando novas gens, novas dependências que poderiam não ser compatíveis com 5.2, que a gente também teria que investigar. E novos componentes poderiam surgir. E, na verdade, surgiram, se eu não me engano, pelo menos mais 3 novos componentes depois que a gente começou, e a gente não podia impedir que novos componentes fossem adicionados. Beleza, então a gente já sabe qual que é o desafio aqui e os poréns. Então a gente começou depois, começou a fazer o processo de upgrade, né? O primeiro passo foi ajustar todas as deprecation warnings, que são
mensagens de log sugerindo que vamos precisar alterar antes de migrar para a nova versão. Então, se você já trabalha com Rails há um tempinho, você muito provavelmente já viu essas mensagens de warnings aqui, bem irritantes, né, que ficam aparecendo no seu terminal. Isso são o quê? São sugestões de algo que vai ser depreciado na próxima versão daquela gen, né, e o Rails é uma gen, né, ou melhor, é um conjunto de gens, né, então você precisa endereçar todas essas mensagens de depreciação antes de você considerar já ir para a próxima versão. E como que eu encontro essas deprecation warnings? Bom, você precisa verificar as deprecation warnings de produção, então você pode olhar no production.log, ou melhor ainda, que você tem um sistema de monitoramento de log, como o Sentry, o Splunk, que eu coloquei aqui. E aqui eu trouxe um print, né, de uma dessas mensagens de deprecation lá do Sentry. E, além disso, a gente também tem que encontrar as mensagens de depreciação na nossa suite de testes. Então, a gente pode olhar no teste.log ou na ferramenta de Continuous Integration, né, de CI, que a gente usa, né, como Travis ou Jenkins. No caso da Power, eles usam Jenkins. E aqui eu trouxe um exemplo de uma dessas mudanças no Rails 5.2, né, algumas alterações que foram feitas no módulo do Active Record 30, como, por exemplo, quando eu quero verificar se tem uma alteração de um atributo do módulo. Né? Se eu quisesse ver isso, por exemplo, no atributo do e-mail, no Rails 4.0 eu faria e-mail, underline, changed, e ia retornar true. Se eu fizesse a mesma coisa no 5.2, vai retornar false. Ou seja, a lógica está inversa, mudou a lógica ali, né? Então, muda toda a minha lógica do meu código. Se você quiser saber se teve alterações no e-mail desde da última vez que foi salvo, você pode ainda usar um novo método, que é o saved change to email. Então, esse tipo de coisa que a gente teve que corrigir no sistema todo, né, alterar no sistema todo, antes da gente começar a colocar o 5.2 lá. Então, eu coloquei aqui que a gente encontrou mais de 100 deprecation warnings entre os componentes, então, acho que cerca de 30% do tempo foi só corrigindo mensagem de depreciação. Mas aí, depois que a gente terminou, né, corrigiu tudo, foi para o segundo passo, que é configurar o Dual Boot, que é o mecanismo que permite a gente alternar facilmente entre a versão atual e a nova versão do Rails. Então, eu posso, por exemplo, executar um componente no Rails 5.1 e outro no 5.2, ou rodar toda a suite de teste em cada uma das versões e garantir que nada vai quebrar entre uma das duas, rodar o servidor no 5.1 e depois rodar no 5.2, né? Isso para quê? Para permitir integrar as mudanças na master constantemente, né? Como eu mencionei, essas mudanças elas deveriam ser feitas de uma forma gradual, devido àquelas restrições que eu mencionei, né? O pessoal continuaria trabalhando no sistema, são muitos componentes, então a gente precisava fazer essa migração de forma gradual, né? Então, por exemplo, se eu corrigir uma deprecation warning no 5.2, eu já envio essa alteração para a master, que vai estar rodando 5.1. Então, eu tenho que garantir que nada esteja quebrando em nenhuma das versões. Então, por isso a gente faz essa estratégia de ficar mudando o contexto aqui, usando o Dual Boot. Então, a ideia é essa. Entregar, né, o máximo de coisas na master, e aí no final vai ficar só algumas coisas que não dava para colocar no master ainda, que não estava compatível, para quando a gente for fazer o rollout, né, que é a migração definitiva para produção. E para configurar o Dual Boot, a gente lá, o pessoal do FastRuby, criou essa gen, que é a Next Rails, que na verdade é um fork para outra gen, que é a 10 Years Rails. E a gente fez algumas alterações para facilitar a configuração do Dual Boot, né? Então, para instalar é fácil, como qualquer outra gen, né? Você coloca o nome da gen Next Rails no gen file, manda um install e está pronto para usar. Para configurar, primeiro você faz next -init, e isso vai criar um novo arquivo, genfile.next. Então, você vai continuar com o genfile, mas vai ter esse genfile.next, que na verdade, ele é um link para o genfile. Mas, do jeito que o bundler funciona, ele vai entender como dois arquivos diferentes. Se a gente abrir o genfile, a gente vai ver que foi gerado esse novo método aqui dentro, que é o next,
e aí eu vou usar uma condicional para verificar. Se next, eu vou instalar, por exemplo, o Rails 5.2.4. Se não for, eu coloco 5.1, que é a que está agora. E aqui dentro dessa condicional, eu vou colocar todas as outras agências que eu vou precisar atualizar também. A gente vai ver daqui a pouco sobre dependências. As dependências que só vão funcionar com 5.2, as dependências que vão funcionar com 5.1, que são dependentes. Então, se eu fizer agora next bundle install, ele vai instalar as novas gens, né, na versão 5.2, e se eu fizer só bundle install, ele vai instalar a gens, o Rails 5.1. E da mesma forma, se eu coloquei aqui também uma imagem aqui de como que fica a estrutura de arquivos, né? Eu tenho aqui o Genfile, agora eu tenho o Genfile.lock, e eu tenho o Genfile next e o Genfile next lock. Esse arquivo aqui, ele vai ser gerado quando eu rodar next bundle install. E se eu rodar next Rails S, o Rails server, ele vai subir a aplicação usando o 5.2. E se for só Rails server, vai subir o 5.1. Então, é mais ou menos isso. Então, beleza. Já configurei o dual boot, agora eu tenho que começar a me preocupar com as dependências do sistema. Isso mesmo, né? Nossas queridas gens. Que são as bibliotecas, né, que a gente coloca no nosso sistema. Né, quantas dependências vocês acham que o Nitro tem? Né? Faltou pegar esse número, mas não sei, mas muitas. Se tiver alguém da Power assistindo aí e souber, por favor, coloque aí no chat. Mas são muitas dependências mesmo. E para as dependências, a gente tem aqui... Cleidiana, posso te interromper rapidinho, aproveitar que você parou para fazer uma pergunta? O pessoal de Libras aqui embaixo pediu para você falar um pouquinho mais devagar, que eles estão tendo um pouco de dificuldade na hora de acompanhar. Então, se puder só tentar dar uma acalmada. Desculpa, pessoal do Libras, é um nervosismo. Sim, a gente entende, quis parar justamente. Aproveitei essa mini pausa que você deu para falar, para que essa galera consiga, né, transmitir o evento da forma que a gente quer, da melhor forma possível. Então, muito obrigada. Com certeza. Imagina, com certeza. Então, para as dependências, a gente pode ter 3 cenários aqui possíveis. Nós temos gens que não precisam de atualização, na verdade, a maioria das gens não vai precisar de nenhuma atualização, porque elas não dependem da versão do Rails, ou porque elas são só código Ruby, enfim, não vai ser afetado, independente da versão do Rails que tiver. A gente pode ter gens que é só atualizar para a última versão, porque os próprios mantenedores já fizeram todas as alterações para funcionar no nosso caso, com o Rails 5.2. E a gente vai ter algumas gens que não são compatíveis, né? Então, a gente vai ter que ver o que vai fazer. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos desses 3 cenários. Na verdade, esse primeiro cenário não, porque a gente não precisa de atualização, é só você não mexer nelas e vida que segue, né? Agora, quando a gen precisa de atualização, eu simplesmente posso agora finalmente usar, né, o bundle update minha gen, que o bundler vai pegar a última versão dessa gen, atualizar o sistema, instalar e vai estar funcionando. Então, por exemplo, se eu quiser atualizar o device, eu faço o bundle update device e vai estar tudo funcionando. Espera-se, né, que esteja tudo funcionando para você usar a nova versão. Um exemplo que eu trouxe foi da Gen Bullet. Né? Como que a gente identificou que ela não era compatível com 5.2? Porque aparece essa mensagem horrorosa aí no terminal, né? Falando que a Bullet não tem suporte, né? Essa versão do Bullet, né, 5.5.0, não tem suporte à versão 5.2, no caso, né, do Active Record ainda, né? Mas a próxima versão já tinha. Então, a gente simplesmente atualizou a gen do 5.5.0 para o 6.1.0. E funcionou, beleza. Agora, quando a gen não é compatível, a gente pode tomar algumas ações. Primeiro, a gente pode remover a dependência e escrever nosso próprio código, né? Se a gente identificar que não vale a pena, às vezes a gente tem muita funcionalidade, a gente usa só uma pequena parte dela, então talvez seja mais fácil escrever o nosso próprio código e remover a dependência do que tentar atualizar a gen. Ou enviar uma contribuição para a gen, né, adicionando suporte à versão do Rails que nós queremos, ou encontrar uma gen alternativa.
Uma das agentes que a gente decidiu, né, remover a dependência, escrever nosso próprio código, foi a Restia. A gente simplesmente resolveu, né, conversando com toda a equipe, todo mundo viu que era melhor remover a gen e depois que fosse feito o upgrade, um desenvolvedor ia escrever seu próprio código reimplementando o comportamento. Só para vocês saberem, o que essa gen faz no sistema era garantir que toda vez que se tivesse uma atualização do sistema, que os usuários não fossem deslogados. Mas aí a equipe, todo mundo percebeu que estava tudo bem, só dessa vez, ou só durante um tempo, os usuários serem deslogados até que alguém reimplementasse esse comportamento no código, que foi feito depois. Né? O segundo cenário, que é de enviar uma contribuição para a gen, eu trouxe essa gen aqui de exemplo, que foi o HTR Encrypted, que a gente simplesmente fez todas as alterações, né, foram poucas, só 5 arquivos, que eram necessários a gente alterar para que fosse compatível com 5.2. E aí a gente enviou um pull request para os mantenedores. Então, assim que eles aceitaram esse pull request, fizeram um merge e liberaram uma nova versão da gen lá para o RubyGems, a gente pôde, então, fazer o bond update, atualizar o sistema e conseguir usar. Agora, quando a gente precisa encontrar uma gen alternativa, não precisamos fazer isso no Nitro, porque os agentes que a gente teve problema, a gente conseguiu resolver usando os 2 primeiros cenários, mas pode acontecer de não ser possível você precisar encontrar outra gen, né? Igual que eu trouxe esse exemplo, o device, né? Deus nos livre se o device não tivesse compatível com o Rails 5.2. Então, eu trouxe esse print aqui desse site, que é o Ruby Toolbox, que apresenta alternativas para gens, né? Então, se eu colocar a autenticação, vai aparecer, claro, o device primeiro, mas vai aparecer todas as outras gens que também são para tratar sobre a autenticação. Então, você pode decidir usar uma outra gen no lugar dessa. E é isso. Depois que resolvemos todas as dependências, já estava próximo de se encaminhar para o rollout, né? Para a migração definitiva. Mas antes, foi necessário fazer testes e mais testes, né? Primeiro, a gente teve que corrigir a suíte de testes para garantir que estava tudo redondinho, né? O teste estava quebrando, estava tudo funcionando. Enviar todas as alterações para o ambiente de testes e para a equipe de QA testar, né? Então, ficou ali um tempinho entre vai para o ambiente de teste, volta para o ambiente de desenvolvimento, vai para o ambiente de teste, volta para o ambiente de desenvolvimento, até que tivesse tudo redondo. E, finalmente, aí, foi feito o merge para a produção. Então, assim, esse processo de migração, a gente levou 6 meses para completar. Começamos em fevereiro e o rollout foi agora em agosto, né? E eu queria trazer aqui também alguns dos problemas, os maiores problemas que a gente encontrou durante esse processo, né? O primeiro dele foi um novo patch de segurança do Rails, foi liberado durante o upgrade. Então, inicialmente, a gente tinha previsto que seria feito o upgrade para o 5.2.4.2, mas, durante o processo, surgiu esse patch de segurança e a gente viu que era muito importante, então, não vamos mais colocar a versão 5.2.4.2 em produção. Vamos colocar a próxima versão, que é a 5.2.4.3. Então, a gente teve que fazer todas as alterações nesse novo branch aqui e enviar ele para o nosso branch que já estava sendo atualização. Novos componentes foram adicionados, né? Como eu falei, isso seria um problema, né? E, na verdade, aconteceu, né? Alguns componentes foram criados. E, inclusive, existe um script na aplicação para criar novos componentes. Então, logo no início, a gente atualizou um pouco desse script para já fazer algumas alterações que facilitariam o nosso trabalho depois. Como, por exemplo, já instalar a gen Next Rails e já subir o genfile.next e o genfile.next.lock, porque aí, quando chegasse para a gente, já estaria mais fácil de dar continuidade ali para frente. E o outro problema maior foram agentes incompatíveis. A gente gastou muito tempo para resolver isso, porque leva-se também um tempo para você descobrir que aquela agente é incompatível. Às vezes você tenta usar um cenário nela e depois não dá certo, aí você vai para o segundo cenário. Então, leva-se um tempo para a gente conseguir resolver o problema, assim, com todos os agentes incompatíveis que a gente acha no sistema. Mas deu certo no final.
Então, a gente tem, eu vou mostrar aqui quais foram os resultados que a gente teve depois que fez esse upgrade. O primeiro foi a diminuição de quase 1 segundo no tempo de page load, né? Quem trabalha com aplicação sabe o quanto isso é importante, né? Pode parecer pouco, só quase 1 segundo, mas para um contexto de uma aplicação tão grande quanto o Nitro, isso realmente foi muito bom, todo mundo ficou muito satisfeito. Então, foi um resultado ótimo. Melhoria de segurança do Rails, né? O pessoal da Power, ele sempre muito preocupado com segurança, até pela criticidade da aplicação, pelo volume de transações ali de dados. Segurança é sempre muito importante. Então, a gente começou a poder contar com todas as melhorias que teve no Rails 5.2. E, claro, né, o uso de novas funcionalidades do Rails 5.2 ficou disponível para todo mundo, né? Como Active Storage, inclusive, depois que a gente terminou essa migração, a gente começou uma outra migração para eles, que foi do Paperclip para o Active Storage. Também o Webpacker 3.0 e os Credentials, que agora passaram a ser disponíveis, está todo mundo já utilizando. E é isso, pessoal. Eu quero finalizar dizendo que existe, claro, outras formas de fazer upgrade, né? O Dual Boot é apenas uma delas, mas espero que tenha ficado claro aqui o porquê que a gente escolheu essa estratégia, né? Inclusive, ela foi a mesma estratégia utilizada pelo GitHub e pelo Shopify também, quando eles fizeram a migração de Rails. E, espero mostrar também como que ela ajudou a gente a migrar, né? Uma aplicação tão grande, né? O Nitro está longe de ser a maior aplicação do mundo, né? Mas com certeza está na lista de aplicações gigantescas. Que a gente conseguiu fazer o upgrade no menor tempo possível, com o menor impacto possível, e os benefícios, né? Os resultados estão aí comprovando, né? Que manter a aplicação atualizada é o melhor que você pode fazer para o bem do seu sistema, da durabilidade do seu sistema. E eu quero aproveitar e já deixar aqui meu contato, né? Como eu falei, pode falar comigo no Twitter ou pode mandar um e-mail, né? Eu quero deixar também o site aqui da Ombo Labs e do FastHub, já convidar vocês para acessarem lá, para vocês saberem mais sobre upgrades. Inclusive, acabamos de liberar um e-book lá mostrando passo a passo de como fazer um upgrade. Então, por exemplo, como fazer o upgrade do 4.1 para o 4.2, do 4.2 para o 5.0, já com passo a passo. Muito legal. E, por último, dizer que #temos vagas, já publiquei até lá na página aqui do evento. Se vocês quiserem saber mais sobre o upgrade, é só entrar lá. E é isso. Vou abrir espaço para perguntas.